Olá, gente, a paz do Senhor. Estou aqui de volta com mais esse vídeo e mais um testemunho que nós iremos trazer hoje. E nesse testemunho nós vamos conversar com uma missionária, ela é daqui de Teresina. Estou aqui na igreja dela pela primeira vez, convidada pela Leitione. E aí o que acontece? Eu disse, quando eu estava me arrumando em casa, eu digo, eu vou levar meu material, que eu preciso fazer umas perguntas para essa missionária, porque ela dirige igreja. Aí aqui na igreja que ela dirige, ela é conhecida como pastora, ela está cuidando do povo, está pastoreando. Mas ela é consagrada missionária ao ministério. E hoje eu estou aqui com essa ilustre mulher de Deus, a missionária Gardênia. Minha amada irmã Gardênia, missionária, pastora Gardênia, senta aqui para nós conversar, que eu gosto de perguntar, gente. A paz do Senhor, Senhor, pastora. amado. Vou chamar pastora, viu, gente? Porque ela cuida da igreja. Pastora, é a primeira vez que eu estou vendo. Pastora, estou aqui, vim aqui. Primeira vez que eu estou vendo ela. E, pastora Gardênia, eu quero saber de você sobre, assim, porque assim, eu admiro muito mulheres que estão na frente da obra, que desenvolvem um trabalho belíssimo para o reino de Deus, para que o nome de Jesus venha ser glorificado. E você, por ser mulher, ser missionária, você está cuidando de uma igreja. Como foi assim que você entendeu que você tinha a chamada para isso? Para cuidar de vida, para dirigir a igreja? Paz do Senhor para todas. No começo foi bem difícil, pastora Zilda. Né? Foi bem difícil. Porque quando Deus nos chama, a gente quer recuar. Né? Verdade. No princípio de tudo, falando bem resumido, eu pertencia a essa igreja já há muito tempo. Passei um bom tempo em Parnaíba, 10 anos. Quando eu retornei para este lugar, né, eu, por não entender o agir de Deus, Deus ele já havia me mostrado lá em Parnaíba que eu voltaria para este lugar. Né, e que o Senhor ia me honrar neste lugar, muitos anos atrás. E o mais interessante é que a gente não entende. Não entende. Mas aqui neste lugar, um dia Deus me disse que eu tinha que aprender a perder para poder ganhar no céu. Quando Deus falou isso para mim, foi no auge de muita dor, no auge que só ficou eu e ele. Mas quando Deus quer fazer acontecer, pastora Zilda, ele tem os seus momentos com a gente e faz acontecer. E pude conhecer um homem chamado pastor Miguel, que pertenceu a esse lugar e pastoreou este lugar. Conheço, ele é angolano. Exatamente. Missionário Vou trazer ele um dia aqui no meu canal, já até disse para ele. E um dia ele disse assim, irmã Gardênia, Deus vai lhe dar esta igreja para você se posicionar. E eu dizia para ele, não tenho capacidade para isso. E ele dizia, Deus vai lhe dar. E eu disse para Deus, assim, eu não tenho capacidade, eu sou mulher, como é que eu vou fazer isso? E um dia Deus me visitou pela madrugada e disse assim, eis que te dou. Eu posso, eu faço, eu abato, eu levanto. E eu disse para Deus, Senhor, eu só posso ir se meu esposo for. Então, esse chamado ele não pode ser só meu, ele tem que ser do meu esposo. E Deus ele trabalhou na vida do meu esposo de uma maneira que ele abraçou o meu ministério. E para a glória do Senhor, estamos aqui até hoje. Se eu disser para você que é fácil, não é. Tem muita crítica, tem muitos levantes, mas em todas o Senhor está conosco. E ele provando todo dia, né? Provando, todos os dias. No começo, para ficar aqui foi difícil, com os próprios irmãos, com os próprios da casa. Mas Deus disse assim, não desista. Às vezes ficava só eu e meu esposo. E Deus dizia assim, eu vou levantar um exército. E eu dizia assim, é impossível, Deus. E Deus trazia pessoas de longe e dizia, eu vou levantar um exército. E hoje eu glorifico a Deus, porque o exército ele levantou. Pessoas, trouxe pessoas de longe, pessoas de perto, e ainda hoje está trazendo. Ainda hoje. E continuo dizendo para ele, eu não consigo sozinho. Se ele não estiver no barco comigo, eu não vou. Então, é maravilhoso. Mas não é impossível, pastora Zilda, não é impossível. É como você pregou hoje. Ele só quer um coração disponível. Deus, ele não quer saber se você tem uma especialidade, se você é formada. Deus, ele não quer saber. Eu dizia, Senhor, eu vou sentar lá no meio dos príncipes. Eu não sei nem falar. Eu não sei falar direito.
Mas ele sempre dizia, ele disse uma vez para mim no meio dos príncipes, eis que eu te levanto e te coloco no meio dos príncipes. Só vai. Então, é isso. Se você tiver um coração disponível para Deus, disponibilidade de fazer a obra, de ouvir a voz dele. Com amor. Com amor, só ir. É isso que nós temos feito até hoje. Até hoje, é isso. Pastora, porque assim, você, como você falou assim, e eu por ser mulher, você é mulher, está na frente da obra, e geralmente quem está na frente da igreja sempre tem as reuniões a nível de campo, a nível de setor, da sua igreja, a nível de regional. Isso, regional e ministerial. Isso, ministeriais. Aí lá geralmente tem mais obreiro homem do que mulher, não é? Isso. Mas assim, como é que você se sente? Eu não tinha convidado com ela. É verdade. Minha gente. Como é que você se sente por você ser mulher e você fazer parte das reuniões ministeriais para resolver alguma coisa, que é muitos perrengues que tem nos bastidores, que para ser resolvido, para ver o melhor de Deus acontecendo na vida do povo. Aí, com certeza, eu digo com certeza, porque eu já senti isso na pele também, como é que você se sente quando você é, tipo assim, sentindo rejeitado por ser mulher? Sempre tem alguém que quer lhe botar mais para baixo, por ser mulher. Qual é a sua posição a respeito disso? A minha posição, pastora Zilda, humildade. Para receber. Para receber. Que realmente acontece. Mas eu louvo a Deus que hoje, no começo foi mais difícil, hoje eu tenho pastores que me apoiam, que viu o agir de Deus na minha vida, tem visto o agir de Deus na igreja. Viram que realmente você foi chamada para esse ministério. Que viram isso, que um dia me apedrejaram e hoje estão do meu lado. É mesmo. Eita, glória, é isso que eu gosto de ouvir, gente. Exatamente. Quando Jesus trabalha assim, gente. E não foi fácil, porque às vezes nós temos que silenciar para o próprio Deus falar. E foi isso que eu fiz, todas as vezes, né? Às vezes dá para o meu esposo me acompanhar, às vezes não, e eu estou lá. Todas as vezes. Então, assim, foi difícil. Eu tive que me calar muitas vezes, silenciar. As lágrimas, elas rolavam, não na frente deles, mas quando eu saía, acontecia. Sempre acontecia. Aí eu dizia, Senhor, toma a direção. E aqueles que um dia, posso dizer, afirmar isso, que foram contra mim hoje, eles um dia já entraram por essas portas e estiveram comigo. Pediram perdão, a gente se abraçou. Isso aqui é ser crente. Reconhecer que erro e voltar atrás e dizer, eu te amo. E ainda hoje acontece. E eu faço a mesma prática, silencio. Eu sempre digo para os liderados daqui, para os meus irmãos, quando acontece algum levante, diz, pastora, missionária, eu queria lhe defender. Não me defenda. Eu tenho um advogado. Se chama Jesus. Então, porque a gente tem que saber quem nós somos, de onde nós saímos. O chamado que Deus tem. E é difícil a gente entender o chamado da gente, pastor, é difícil. Porque às vezes a gente fica recuando para a gente ser mulher. Era isso que eu ia falar. Exatamente, mas hoje no nosso ministério, graças a Deus, o nosso pastor, presidente, né, Francisco Costa, ele apoia muita gente. Ele tem apoiado a gente, nós mulheres, estar no campo. Realmente tem levantado o ministério, né, que tem apoiado mulheres, porque estão vendo Deus na vida das mulheres. Exatamente. Se for observar, parece que as mulheres estão se destacando mais do que os homens. Exatamente. Mas sempre, quando eu ministro aqui neste lugar, eu sempre digo que nós, como mulheres, né, nós sempre somos, né, a nossa auxiliadora. De nossos esposos, que aqui nós não temos que tá falando acima dos nossos esposos, mas sim aquilo que é de Deus. Né? Porque às vezes, se nós observar, tem uma rede aí feminista, né? Misericórdia. Entrando nas congregações. Isso, para perturbar a mente de muitas mulheres. Exatamente. E nós, hoje em dia, nós temos que saber administrar, alienar, para não confundir as coisas de Deus. Que nós, mulheres, nós podemos sim ser canal de Deus aqui nessa terra. E ser uma esposa, exatamente, ser uma mãe, ser uma dona de casa e saber conciliar as coisas sem querer ser maior do que o seu esposo. Exatamente. É verdade. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que no começo ele não entendeu muito, mas hoje
ele já entendeu perfeitamente. Ele abraçou de uma maneira que nós estamos aqui até hoje. Né? Há quanto tempo que você tem? Nós estamos com 2 anos aqui. Vai se entrar para os 3 anos. Né? Eu sempre digo para ele, assim, olha, não se apegue aqui. Porque aí disse, por que Gardênia? Porque o Senhor disse que não vai parar aqui. Pronto. Então eu sempre digo para ele, não se apegue. E aqui nós estamos fazendo a obra, né, enfrentando, como diz meu pastor Miguel, ursos e leões e escorpiões. Mas, pastora, mas me diga bem aqui, no dia que Deus disser assim, Gardênia, eu vou te levar daqui para outro estado ou para um local bem distante, você vai? Sim. É mesmo, pastora. Vou. Porque o dono da nossa vida é ele. Eu sempre digo para meu esposo, para minha família, que nós não se dominamos. Fui morar em Parnaíba, passei 10 anos. E um dia ele disse para mim que ia me trazer de volta. E ele permitiu uma situação a qual o meu próprio esposo disse, agora nós vamos. E aqui estou. Mas você tem promessa de que vai sair daqui para outro estado ou outra cidade ou não? Eu tenho promessa de voar. Foi isso que ele disse. Mas não sei onde, nem quando. Mas desde quando eu assumi a Monte Sião com meu esposo, ele sempre disse que não ia ser só aqui. Aqui é só o começo. É só o começo. É forte, Jesus, é forte. E, pastora, estou feliz. Isso aqui é só um spoilerzinho, gente. Depois eu vou trazer mais vídeo com esta mulher, gente, trazendo as experiências, porque Deus, é como eu falei hoje aqui, Deus está procurando corações disponíveis para Ele trabalhar. E se nós formos observar, Deus está nos chamando. E muitos de nós, às vezes, usamos de covardia, escolhemos o lugar para fazer, e é Deus que tem que escolher o lugar para nós. E eu achei interessante você dizendo, na hora que Ele te chamar, você vai. Amém. Que seja de exemplo para outras pessoas, que quando Deus chama, porque, gente, Deus fala. Nós estamos vivendo uma polarização, mas Deus continua sendo o mesmo, falando, e nós temos que acreditar, porque Ele faz. Quando Ele fala, Ele faz porque Ele é Deus. Amém, gente, pastora, muito obrigada. Deus abençoe. Foi um prazer, prazer foi meu. Com certeza vamos se ver mais vezes. Amém, Amém, gente? E até o próximo vídeo, nós estamos aqui de volta, para a glória de Deus.